Quanto mais capaz você for de estabilizar uma dor no mundo, mais dinheiro você ganha. O jogo das vendas é um jogo muito simples no fundo. No fundo, vender é atrair uma pessoa até você e estabilizar a dor que aquela pessoa tem. Quando você vai a uma concessionária e compra um carro, você estabiliza uma dor. Que dor é essa? De andar de ônibus. Quando você compra um livro para entender aquilo que você não sabe, você estabiliza conceitos. Um professor ou alguém que vende serviço, que presta serviço aqui na internet, profissional liberal, o que quer que seja, é aquela pessoa que é capaz de estabilizar em outras pessoas conceitos e ideias e, a partir daquela estabilização, evoluí-las. Tá? Então, eu quero separar esse vídeo em 3 partes para que a coisa fique cada vez mais clara para você. Como que você alcança essa estabilidade e como que você vende essa estabilidade e onde que você vai encontrar essa estabilidade. Pense o seguinte, a primeira parte do vídeo é, você tem um mundo dentro da sua cabeça, de conceitos, de ideias, enfim, e daquilo que você faz, daquilo que você vende. Rafael, eu sou um terapeuta, não importa. Eu sou um editor de vídeo, não importa. Você tem alguma habilidade que precisa virar um produto. Você tem alguma técnica que precisa virar um produto e um serviço. Ok? Como que você faz para que a tua habilidade, a tua técnica vire um produto, um serviço? Você tem que pensar no seguinte. Quanto mais você deseja estabilizar aquela pessoa, melhor precisa ser o teu produto. Por que um low ticket, ou seja, um produto barato, ele é barato? Justamente porque ele estabiliza pouco. Okay? Ele estabiliza pouco a pessoa. Ele estabiliza minimamente. Por que um acompanhamento é mais caro? Porque não é pelo acesso, não é por isso, por aquilo. Porque a lógica de ser mais caro é que eu pago por uma estabilização que eu não consigo alcançar. Tá? Como que você monta um produto, um serviço, de modo em que ele produtize a sua técnica? Do seguinte modo, todo produto, todo serviço tem que nascer de uma necessidade. Uma necessidade do mundo real, não da sua cabeça. Então você vai olhar para o mundo e vai falar assim, cara, o que as pessoas têm? Assim, quais são as instabilidades que as pessoas têm? Essa é a pergunta. A pergunta é, quais são as instabilidades que as pessoas que estão ao meu redor, que as pessoas que estão no meu mercado possuem e que eu posso estabilizar? Esse é o ponto. Depois, você tem que traçar um caminho de A a B, ou seja, como que você vai estabilizar essa pessoa? Rafael, se for um infoproduto, legal, não tem problema. Aulas. Quais são as aulas necessárias para que a pessoa que compra aquele produto fique estabilizada naqueles conceitos? Terceiro, você tem que facilitar essa transformação. Acesso a você, planilha, um documento extra, PDF de transcrição. Você facilita a transformação, você facilita a estabilidade. Pense o seguinte, toda pessoa possui uma instabilidade, certo? Seja uma instabilidade material, por exemplo, eu preciso de edição de vídeo, eu não quero editar os meus vídeos. Legal, eu tenho uma instabilidade material. Eu tenho a instabilidade material, mas eu tenho uma instabilidade de conceitos, de ideias. Um professor, ele estabiliza os conceitos e as ideias na cabeça dos seus alunos, para que aquelas ideias sejam transformadas em matéria, tá? Por meio do trabalho dos alunos. Rafael, eu sou um terapeuta. O que um terapeuta faz num setting terapêutico? Ele estabiliza conceitos e ideias para que aquela pessoa passe a viver no mundo real, na matéria, uma vida mais reta, uma vida mais coerente. Me fugiu até a palavra que eu queria usar. Uma vida funcional, essa era a palavra. Então, o terapeuta, o psicólogo, enfim, o que quer que seja, ele estabiliza conceitos para que a pessoa na matéria viva muito bem. O que você, enquanto editor de vídeo, faz? Você estabiliza uma matéria, a matéria, se você fala para o cliente final. Então, vamos supor que você está prospectando, sei lá, uma loja de roupas. Legal, tu vai estabilizar a matéria para ele. Agora, vamos supor que tu está vendendo para outros editores. Se você se coloca na posição de professor, você precisa ser capaz de estabilizar a matéria e, sobretudo, a coisa imaterial, ou seja, os conceitos. Porque se eu ensino para editores de vídeo, eu preciso estabilizar as ideias deles, para que eles transformem as ideias em matéria. Você consegue perceber isso? É um trânsito entre o que é matéria e o que não é matéria.
Isso aqui pode estar viajado? Pode estar viajado, mas assim, é para isso que existe o YouTube. Senão eu estaria falando lá no Instagram feito um idiota. Mas tudo bem. Você precisa pegar a sua habilidade, fazer com que o teu produto, o teu serviço, aquilo que tu ofereça, nasça de uma necessidade no mundo, ou seja, de uma instabilidade no mundo. Depois, você precisa ser capaz de, dentro daquilo que tu for vender, montar um plano de A a Z, com aulas ou com encontros, o que quer que seja, com uma técnica que vai levar o cliente à estabilização. Depois, você precisa facilitar essa estabilização. É assim que se cria um produto. Perfeito. Então a gente parte a primeira parte do vídeo é essa. Pegue a sua habilidade, pense, cara, o que eu sou capaz de estabilizar no mundo em termos de conceitos e em termos de matéria. Porque, por exemplo, se eu pego uma aluna, gestora de tráfego, ou qualquer aluno meu, e faço essa aluna estabilizar as suas ideias sobre prospecção, sobre vendas, sobre estratégia de vendas, sobre etc, tudo mais, produção de conteúdo, e agora ela consegue traduzir aquilo que eu estabilizei em ideia para a matéria, ou seja, para o perfil do Instagram, para as prospecções, o meu papel enquanto professor foi concluído, foi muito bem feito. Por quê? Porque eu estabilizei as ideias e ela aplicou no mundo real e teve resultado. Um professor precisa ser capaz de estabilizar as ideias em você. Então, a gente vai entrar no terceiro tópico, daqui a pouco, que é a busca por um professor estável. Por isso que eu sempre falo sobre isso. Se o teu professor ele só joga uma ideia para você e ele não te dá a noção do todo, ele não é um bom professor. Ele só está jogando ideias. Ideia por ideia, você vai ter sempre um pensamento fragmentado. Perfeito. Então, primeira parte, habilidade, que precisa se transformar em um produto. Segunda parte, estratégia de vendas. Como que você monta uma estratégia de vendas para vender a tua estabilidade para as pessoas que precisam? Primeiro, você precisa ser capaz de identificar os instáveis, ou seja, quem são as pessoas que precisam da minha estabilidade. Segundo, aliás, antes do segundo, como que você faz isso? Primeiro, essa pessoa, ela precisa estar em um mercado em crescimento. O que é isso? Imagina você vender, sei lá, identidade visual para o dono do bar da favela. Não dá, cara. Ou para o dono do bar do teu bairro ali, que é um bairro, né, tem até uns memes aí que tá rolando. É aquilo, você está vendendo para a pessoa errada, não está em um mercado em crescimento, aquele bar, né? Ou vender para banca de revista, também está o mercado decrescendo. Segundo, você tem que encontrar todas as instabilidades dessa pessoa. Todas as instabilidades, certo? Tudo aquilo que move o coração dela a buscar uma instabilidade. Terceiro, você precisa encontrar facilmente essa pessoa. Ou saber onde pelo menos ela está. Se ela está no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, etc. Tudo mais. Quarto, você precisa saber se aquela pessoa tem poder aquisitivo. Por quê? Ela jamais vai pagar por uma estabilidade se ela não consegue pagar por essa estabilidade, ainda que ela precise da instabilidade e ainda que ela cumpra todos os outros requisitos. É assim que você encontra os instáveis no mundo. Depois, dentro de estratégias de vendas, você precisa saber para quem você vende. Segundo ponto, você precisa ter canais de venda. Eu indico YouTube e Instagram. Hoje, aqui na empresa, todas as vendas saem pelo meu Instagram, ou por indicação, enfim. Até então, nenhuma venda saiu aqui pelo YouTube. Eu até publiquei recentemente que eu estou ansioso para conhecer o primeiro aluno que vier do YouTube. E agora tem cachorro latindo, menino chorando. Não se preocupem com isso. É assim mesmo que funciona a vida de uma pessoa que grava de casa. Nós temos vizinhos. Um dia nós gravaremos de estúdio e aí tudo ficará melhor. Mas tudo bem, voltando. Você precisa estar em canais, ou seja, você precisa mostrar que mostrar por meio ali da produção de conteúdo que você é capaz de estabilizar instabilidades. É muito simples. O que é estar aqui no YouTube ou o que é estar no Instagram? Mostrar que existem instabilidades no mundo e que você é capaz de estabilizá-las. Perfeito? Esse é um ponto. Como que você faz isso? Como que você produz conteúdo? Você precisa produzir conteúdo simples. Pare de pensar muito, pare de florear, você precisa simplesmente agir. Por exemplo, agora no nosso acompanhamento, nós começamos um desafio de 90 dias. Eu estou suando pra caramba. Mas nós começamos um desafio de 90 dias até o final do ano, de todo dia postar alguma coisa. É meta para os alunos, é meta para mim mesmo, que se eu conseguir fazer isso,
eu vou chegar próximo de 200 vídeos no canal. Mas beleza. Então você precisa, primeiro, encontrar quem são os instáveis. Segundo, comunicar essa instabilidade, ou a estabilidade também, nas redes sociais. Terceiro, agora você precisa levar essas pessoas para algum canto. Que canto é esse? E aqui a gente parte de um princípio que é a movimentação de pessoas, ela precede a monetização do teu produto, da tua estabilidade. Então pense o seguinte, se as pessoas estão no Instagram, você precisa de algum modo levá-las para algum canto, seja um WhatsApp, se você for um médico, um psicólogo, onde você vai conduzir conversa e vai fechar aquela venda. Se você é um prestador de serviço, um profissional ali que vende contratos, né, que vende contratos, legal, você precisa levar essa pessoa para o WhatsApp e depois levar para uma reunião de venda, onde você vai conduzir o teu processo de venda, você vai fazer as vendas e vai continuar fazendo todo esse processo, essa estratégia. Terceiro, você precisa, por exemplo, dentro do YouTube, ter links onde as pessoas conseguem clicar, ir para uma página, para um formulário, alguma coisa do tipo. Então, a movimentação de pessoas precede a monetização daquilo que tu vende. Não dá para pensar em vender sem movimento, ok? Não dá para pensar em vender sem movimento. Todas as vezes que você pensar em estratégia de vendas, pense movimento. Rafael, eu quero vender meu infoproduto. Cara, você precisa montar um anúncio, levar para uma página, dessa página levar para o checkout, depois você precisa de uma sequência de e-mails que vai pegar aquela pessoa ali ao longo da jornada, depois você precisa fazer remarketing ou fazer um upsell ou oferecer outra oferta para essa pessoa, enfim, cara, você precisa movimento, tá? Você só consegue vender a tua estabilidade para os instáveis se você for capaz de movimentar os instáveis, para o grupo de WhatsApp, para direct, para reunião de venda, não importa. Você precisa movimentar as pessoas que são instáveis nesse mundo. Maravilha. Então aqui a gente tem parte do que é uma estratégia de venda. Estratégia de venda é estratégia de movimento, ok? Agora a gente vai para o terceiro ponto e, na minha visão, o mais importante. Pense o seguinte, todos nós nascemos meio fragmentados de pensamento, a não ser de pensamentos, né? A não ser de ideias, a não ser que os teus pais sejam exímios pais, que normalmente não é o caso, no sentido intelectual da coisa, que entende tudo aquilo que se passa na nossa sociedade, na sociedade brasileira e no mundo inteiro. No sentido material da coisa, né? Então, como que as ações estão acontecendo, o que está acontecendo no mundo, mas também no sentido de imaterial, ou seja, das ideias, no campo das ideias. E normalmente a gente não tem acesso a isso. A gente tem uma formação muito precária, né? Ainda que você nasça numa família muito top e os teus pais realmente se dediquem a isso, ainda assim você vai precisar lá na frente, claro que com menos atraso do que as outras pessoas, buscar os conceitos, buscar encontrar essa estabilidade no mundo. Eu digo que esse terceiro ponto é o mais importante, e que terceiro ponto é esse? É o ponto do professor estável, de buscar alguém estável. Por quê? Porque quase ninguém teve um professor estável ou alguém estável. Então, é impossível que o teu negócio dê certo no mundo material se as tuas ideias estão fragmentadas. Se você pula de curso em curso, se você pula de professor em professor, conceito em conceito, não consegue estabilizar nenhum conceito, não consegue estabilizar nada, cara, aí tu se pergunta, nossa, o meu produto não vende. Por que não vende? Porque você não estabilizou as tuas ideias. Porque as tuas ideias são completamente fragmentadas. Aí você tenta estratégia 1, 2, 3, 4, 15, 20, 30. Percebe? Encontre as pessoas que ganham dinheiro nesse mercado. Elas conseguiram estabilizar uma ideia e repetir essa ideia no mundo material muitas vezes. Eu posso citar vários casos aqui. Não vou citar, mas eu posso citar vários e com certeza você vai lembrar. Vender aqui no digital cara, você tem ideias estabilizadas sobre as coisas, marketing, venda, produção de conteúdo. E agora você replica isso no mundo. Por quê? Está estável, você vai replicar corretamente. E agora é só ajuste e disciplina, e disciplina, e disciplina de fazer. Então, o professor estável ele vai te dar isso. Aquele professor que ele entende o todo, ele entende a parte, ele entende como vai e ele entende como volta. Esse professor é aquele professor que você precisa buscar. Professor que vai estabilizar na tua cabeça os conceitos, as ideias sobre tudo aquilo que você busca aprender, marketing, vendas, negócios, contratação de pessoa, o que quer que seja. E você precisa que esse professor também facilite o caminho para que tu aplique no mundo material isso, certo? Então, se você quiser um professor estável, particularmente falando, aplique lá para o nosso acompanhamento. Quem sabe você não pode ser um dos nossos alunos.
Por que eu falo que eu sou um professor estável? É pedante demais a minha parte? Não. De certo modo, eu venho buscando isso há muito tempo. Essa estabilidade de conceito sobre a coisa. Eu estudo bastante, assim, na medida do possível, eu tenho muita coisa para fazer, mas de certo modo, eu tenho uma estabilidade de conceitos. E eu consigo ajudar os meus alunos em relação a isso. Não é com falsa... Não é isso. É que eu estou olhando para o mundo mesmo. Os nossos alunos têm resultados de acordo com aquilo que a gente estabiliza neles. Então, claro, não precisa ser eu, mas você precisa encontrar um professor estável. Tá? Você precisa encontrar um professor estável nas coisas que você precisa aprender. Rafael, eu quero aprender sobre filosofia. Maravilha, cara. Encontre um professor estável em filosofia. Eu quero aprender sobre marketing. Encontre um professor estável em marketing. Encontre estabilidade. Encontre alguém que vai estabilizar todas as tuas ideias naquele assunto. Aí, a partir daquele momento em que tu se notar meio estável, tu vai ver uma mágica acontecer no mundo. A matéria vai começar a andar. Tu vai começar a vender mais, a produzir melhor, etc. Tudo mais. Por quê? Porque tu foi capaz de estabilizar os conceitos. E agora, a coisa parece que é a mesma coisa. O campo das ideias se parece mais com o campo material, o campo da prática. Quando isso se parece ao máximo, aí sim você meio que está chegando numa estabilidade. E aí tu consegue vender melhor o teu produto ou serviço. Porque tu vai pegar quem é instável de conceito e de matéria e vai fazer essa pessoa encontrar estabilidade em você. Tá? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Nós estamos chegando a 70 inscritos. Essa é a meta do mês de outubro. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu!